Imaginemos Maria em um dia comum, provavelmente cuidando das tarefas diárias em sua casa em Nazaré. Enquanto o sol iluminava os arredores da vila e o som das atividades corriqueiras preenchia o ar, Maria estava em seu mundo simples, dedicada e em paz. Mas, em meio a essa simplicidade, algo extraordinário estava prestes a acontecer. De repente, Maria percebeu uma luz diferente ao seu redor, uma presença que ela nunca havia sentido antes. E então, diante dela, estava uma figura de aparência radiante, imponente e serena ao mesmo tempo. Era o anjo Gabriel. Imagine a surpresa e o espanto de Maria. A visão era impressionante, mas, em vez de medo, Maria sentiu uma paz inexplicável. Gabriel, percebendo o espanto dela, trouxe palavras de conforto, dizendo com uma voz suave, mas cheia de autoridade: alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Essas palavras ressoaram profundamente no coração de Maria. Cheia de graça, ela nunca havia se visto dessa forma, mas Gabriel estava ali para mostrar que Deus a via de maneira especial. Ela, uma jovem de Nazaré, alguém simples e humilde, havia sido vista e escolhida por Deus de forma única. Gabriel, então, explicou a missão extraordinária que Deus havia confiado a ela. Ele disse que Maria conceberia e daria à luz um filho, e seu nome seria Jesus. Mas este não seria um filho comum, ele seria chamado Filho do Altíssimo. Gabriel anunciou que Deus daria a ele o trono de Davi, e ele reinaria para sempre sobre o povo de Deus. Cada palavra de Gabriel trazia mais impacto sobre Maria, que ouvia com o coração aberto, mas ainda sem compreender plenamente o alcance daquilo. Ela perguntou ao anjo, com toda a honestidade de seu coração: como será isso, se eu ainda não conheço homem algum? Gabriel, com paciência, explicou que o Espírito Santo viria sobre ela, e o poder de Deus a envolveria. Assim, o santo que nasceria dela seria chamado Filho de Deus. O que estava sendo anunciado era um milagre, algo que nunca havia acontecido antes. Para confirmar ainda mais o poder de Deus, Gabriel revelou que Isabel, a prima de Maria, já idosa e considerada estéril, também estava grávida, pois para Deus nada é impossível. Maria ouviu tudo com atenção e, no fundo do seu coração, compreendeu que aquele era um chamado divino, um convite para algo muito maior do que ela poderia imaginar. E então, com uma fé pura e uma entrega total, ela respondeu ao anjo Gabriel com palavras que ecoam na história até hoje: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Com essa resposta, Maria aceitava ser parte do plano de Deus, colocando sua vida em suas mãos com confiança e humildade. O anjo Gabriel, ao ouvir essa resposta, partiu. Maria estava ali, sozinha novamente, mas algo em seu interior havia mudado para sempre. Ela não sabia todos os detalhes do que viria a seguir, mas confiava plenamente naquele que a escolhera e, assim, tornou-se a mãe do Salvador, o Filho de Deus, em um dos momentos mais significativos da história da humanidade. A história da visita do anjo Gabriel a Maria é uma das mais profundas e inspiradoras passagens das Escrituras. Ela revela o encontro entre o divino e o humano, o celestial e o terreno, onde Deus escolhe uma jovem humilde e devota para ser a mãe de seu filho, o Salvador do mundo. Ao olharmos para este momento, somos convidados a refletir sobre a beleza da obediência, da fé e da entrega de Maria, e como seu sim foi um ato de coragem e amor que transformou a humanidade. Primeiro, vamos pensar no que significa o anjo Gabriel saudá-la com alegra-te, cheia de graça. Essas palavras revelam que, para Deus, Maria já era um coração cheio de pureza e fé, escolhida não por sua posição social ou conhecimento, mas pela sua humildade e disposição de servir. Maria não se via como alguém extraordinário, mas, ainda assim, foi escolhida para uma missão que mudaria a história para sempre. Isso nos ensina algo poderoso: Deus nos enxerga além de nossas limitações ou circunstâncias. Ele vê nosso coração e, muitas vezes, escolhe aqueles que o mundo considera pequenos para realizar grandes feitos. A resposta de Maria ao anjo Gabriel é um dos exemplos mais comoventes de confiança em Deus. Mesmo sem entender completamente o que isso significaria para sua vida, sem saber os desafios que enfrentaria, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Esse sim foi um ato de fé em sua essência, um verdadeiro abandono nas mãos de Deus. Ela poderia ter recusado, questionado, exigido mais explicações, mas, em vez disso, optou por confiar plenamente. Essa resposta nos motiva a refletir sobre as vezes em que somos chamados a dizer sim aos planos de Deus em nossa vida, mesmo sem ter todas as respostas.
a coragem de Maria também é uma lição que ultrapassa gerações. Naquela época, engravidar sem estar casada poderia levar a punições severas e ao isolamento social. Ainda assim, ela não hesitou, pois confiava na promessa e no cuidado de Deus. O que será que Maria pensava naquele momento? Ela sabia que enfrentaria olhares de desconfiança e o julgamento das pessoas, mas sua fé era maior do que qualquer temor. Isso nos inspira a pensar sobre o quanto estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou difícil. Além disso, o anúncio de Gabriel nos lembra de que, com Deus, nada é impossível. Ao mencionar que Isabel, considerada estéril, estava grávida, Gabriel demonstrava que o Senhor tem poder para realizar aquilo que vai além da compreensão humana. Essa mensagem de esperança nos motiva a confiar em Deus em meio às nossas próprias limitações e desafios. Quando achamos que algo é impossível, Deus nos lembra de que o impossível é o terreno onde Ele mais trabalha. Por fim, a aceitação de Maria nos ensina sobre o valor da humildade e da entrega. Ela aceitou ser um instrumento de Deus sem buscar reconhecimento ou glória. Seu papel era servir a um propósito maior do que ela mesma. Isso nos convida a refletir: estamos dispostos a servir ao propósito de Deus em nossa vida? Estamos abertos a confiar em seus planos, mesmo quando eles desafiam nossa compreensão? A história de Maria não é apenas um relato de obediência, mas um exemplo vivo de que Deus escolhe pessoas comuns para cumprir missões extraordinárias. Quando dizemos sim a Deus, mesmo que não compreendamos o resultado, estamos abrindo a porta para que Ele realize algo poderoso através de nós.